Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Nerdilizando Tudo. Hoje vamos fazer aqui a resenha da saga do Homem-Aranha volume 6. Material esse que a gente vem resenhando aí durante toda a publicação aí, durante 6 meses, né? Meio ano já de publicação. A gente tem todas as resenhas aí desses volumes aqui no canal. Então dá uma conferida aí. E também não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, deixar aquele like, aquele joinha. Dá uma olhadinha nos links aí na descrição se você quiser adquirir esse material. É um material espetacular, muito bom. E sempre tem links aí para você comprar pela Amazon. E através de comprar pela Amazon você ajuda muito aqui o canal, sem gastar nada a mais por isso. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse quadrinho, né? É um quadrinho que está aí na sequência, né, dos outros títulos que a gente vem lendo. Ele traz aqui algumas histórias interessantes, tá? Ao preço de R$ 39,90 com 144 páginas. Essa saga do Homem-Aranha aqui não é nenhuma saga muito pretensiosa. Ela é uma saga com histórias bem descompromissadas, nenhuma mega saga, né? Uma mega história, pelo menos por enquanto. Mas está muito interessante a leitura desse material. São histórias muito bacanas, tá? Então, eu tô gostando bastante do que eu tô lendo aqui. Tô gostando bastante desse material que a Panini vem trazendo pra gente, tá? Sobre os autores que a gente tem nessa obra, a gente tem Denny O'Neil, Roger Stern e Tom DeFalco, tá? O Denny O'Neil trazendo Amazing Spider-Man de 216 a 218. Roger Stern em Peter Parker Espetacular Spider-Man de 54 a 55 e Marvel Team-Up 106. Então a gente tem no roteiro esses três caras aí. A gente tem aqui o John Romita junto com o Denny O'Neil. Muito legal ver o John Romita Jr. aí desenhando o Homem-Aranha. Mary Severin junto com o Roger Stern e Luke McDonnell junto com o Tom Falco. Bacana também, tá? Então, assim, temos obras interessantes aqui, com desenhos interessantes também. E vamos falar um pouquinho sobre o enredo, passando a premissa básica aqui do que acontece aqui nas histórias, tá? A gente tem a primeira história chamada Maratona, eu vou ir passando aqui para vocês verem o que tá rolando aqui. Nessa história aqui, o Peter Parker, ele tem que enfrentar alguns assassinos que querem fazer um atentado a uma maratona que vai ocorrer aqui dentro aqui de Nova York, e aí o Peter Parker acaba se envolvendo aí para evitar que essa maratona aí ela sofra esse atentado, tá? E no meio dessa maratona aqui ele encara uns bandidos e acaba tendo que enfrentar o Homem Hídrico. E aí você tem que ler a história para ver o desenrolar, o que acontece, quais são as motivações desses caras. Em contrapartida a gente tem também o Peter Parker perdendo aqui o páreo para Deb e outro cara. O Peter Parker que vem aqui negligenciando os sentimentos da Deb, né, durante as últimas edições, agora resolve dar uma chance, e na hora que ela vai dar uma chance para Deb, ela já está envolvida com outra. Então a gente tem aqui esse drama amoroso, né, e até dá um pouquinho de raiva do que o Peter Parker faz com ela, mas é um pouco compreensível, né? Visto que ele veio da morte aí da Gwen Stacy, e então é bem compreensível não querer uma relação por agora, né? E aí quando ele decide estabelecer uma relação talvez amorosa aí com a Deb, ela já tá com outra pessoa. Em contrapartida a gente tem o Homem Hídrico e o Homem-Areia em uma outra história disputando a paixão, né, os sentimentos de uma mulher aqui em um bar, e os dois parecem apaixonados por ela, e aí acaba que os dois se envolvem aqui em várias situações onde o Homem-Aranha tem que intervir, e aí acontece uma série de eventos que também é interessante aqui você ler para saber. Inclusive culmina numa fusão entre os dois, o Homem-Areia e o Homem Hídrico acaba se fundindo em um ser totalmente diferente. E aí a gente tem aqui uma história bem interessante, bem legal a respeito deste ser novo aqui, originado aqui
né? Também temos aqui o resgate do contrabandista, onde a gente tem o Peter Parker aqui envolvido aqui aparentemente uma perseguição a uma ambulância. E ele descobre que na ambulância, na verdade, tem alguns bandidos e quem estava perseguindo era a polícia em um outro carro. E aí o Peter Parker acaba tendo que ajudar a polícia aí a pegar esses bandidos aí de novo, que estão sequestrando um cara que ia contribuir com a polícia, né? Era um ex-bandido que ia, em troca de um acordo, pôr a língua nos dentes e delatar aí vários bandidos. Então ele acaba sendo levado aí para um local onde ele seria executado. Bom, Peter Parker então se vê nessa situação aí de ter que encarar esse cara. Outra história que temos aqui é com esse inimigo aqui, né? Que é um inimigo que foi a primeira vez, confesso, que eu leio algo sobre ele. E a gente começa a história aqui com o Homem-Aranha se envolvendo aqui, né, nessa história chamada Grande Explosão, onde a gente tem o Peter Parker aqui se envolvendo nessa história aqui. Ele através aqui de um noticiário que ele vê, onde a gente tem esse homem aqui que ele fica na forma de gás e depois volta na forma humana sempre que ele explode. Então ele pode explodir várias vezes, né? Sem parar. E ele tem como objetivo aqui se vingar do Professor Marvel, do Sr. Marvel. Então ele começa a roubar bancos para poder ir se vingar desse Professor Marvel. E aí ele se vê, esse Mr. Marvel, né? Que é do Quarteto Fantástico. E aí ele se vê numa situação onde ele enfrenta o Homem-Aranha. O Homem-Aranha sofre bastante para conseguir enfrentar ele. Esse cara que fica toda hora explodindo até que se torna uma fumaça e volta a ser humano, até que o Peter Parker tem uma ideia aqui inusitada para dar um jeito nesse cara aqui, nas explosões dele. Então vale a pena ler para saber a saída aqui do Homem-Aranha. E por fim a gente tem uma história entre o Homem-Aranha chamado Veneno Mortal da Vingança, onde a gente tem esse maluco aqui, esse homem lagarto aqui, vamos falar assim, o escorpião, né, na verdade, fugindo aí de um local onde ele estava preso e tentando se vingar do Homem-Aranha e do J.J. Jameson. Então a gente tem uma história aqui que envolve também o Capitão América nessa história. E a gente vê o Peter Parker e o Capitão América trabalhando juntos contra esse vilão, que mobilizou um monte de outros vilões para o plano dele de vingança. Também é bem legal essa história aqui, vale a pena a leitura. E ela se fecha nessa edição aqui, certo? Então temos esses volumes aqui, vale a pena a leitura desse volume. Não temos uma mega saga, são histórias aí curtas que se fecham rapidamente, mas eu tenho que dizer que são muito boas, tá? Vale muito a pena a leitura desse encadernado aqui, essa coleção eu tô gostando bastante. Ao meu ver, é uma boa edição, vale a pena a compra dessa edição, a coleção dessa edição, principalmente se você gosta do Homem-Aranha. Fica aqui uma dica para quem quer um material do Homem-Aranha bacana, tá? Eu acredito que seja uma boa HQ em vista do que vem sendo apresentado aí nos outros números do Homem-Aranha, tá? Voltando a dizer, não temos uma mega saga, mas são histórias, ao meu ver, interessantes. E deixo aqui a minha resenha, então. Quero agradecer aí a todo mundo que está acompanhando aqui o canal, se inscrevendo. Já estamos indo rumo aí aos 900 inscritos, logo mais 1000. Quero agradecer a todos por estar aqui junto com a gente nessa comunidade aqui falando de quadrinhos, certo? Forte abraço a todos e até mais. Fui.